Fernando, Boa tarde, Ricardo. Tudo bem? tudo em paz. Certo. Galera, hoje nós estamos com um zagueirão aqui do CSD Arzua, que joga a terceira divisão da Espanha. Só relembrando que terceira divisão aqui é na prática a Claro. quarta divisão. E o Fernando Zanon, um baiano de Mucuri, radicado no Espírito Santo, hoje vai contar um pouco da história. É isso aí, meu nobre. Exatamente. Isso aí. Obrigado por vir. Nada, imagina, o prazer é meu, tá doido. Legal. A gente fez uma pré-resenha aí e você estava me falando que joga bola desde os 6 anos. Desde os 6. Desde quando me conheço por gente, na verdade. Me Futsal lembro. primeiro. Comecei no futsal, depois o campo sempre me chamou a atenção, na verdade. Eu lembro que nessa época eu fazia muito esporte. Eu fazia, ao mesmo tempo, eu cheguei a fazer tênis, judô e futsal. E aí, quando eu comecei no futebol de campo, eu vi que ficava muito mais cansado, treinava todo dia e tal, e jogava final de semana, aí fui parando um por um, ficou só o futebol mesmo. Mas antes de eu ir pro futebol de campo mesmo, eu comecei numa escolinha que era society, na época, lá da minha cidade, Tua cidade que você, na verdade, cresceu, que que é Linhares, no Espírito Santo. a escolinha do seu Afonso, pai do Murilo. Isso, exatamente. O pai do Murilo foi meu primeiro professor, assim, de futebol. Seu Afonso te colocou a jogar na zaga desde cedo ou não? Como é que era? Não, não, não. Desde cedo não. Antes eu jogava mais no meio-campo ali, Ah, tanto de meia quanto de volante, mas na zaga eu não jogava. Comecei a jogar na zaga quando eu saí de lá de Linhares já, ou então quando eu jogava em categorias maiores, né? Porque eu sempre, quando eu era menorzinho e tal, era bom de bola e tal, e sempre joguei em categorias maiores, assim, tanto de eu tinha 10, jogava no sub-12, jogava no sub-13, né, que é por lá. E tinha 11, jogava no sub-15 já, porque sempre tive um tamanho assim um pouco um pouco maior do que uma média de tamanho assim um pouco maior do que o do normal, do que os meninos da minha idade, né? Então eu sempre jogava sim. uma categoria acima. E lá com o seu Afonso foi o pontapé inicial para você ir para Santos. Conta para a gente como que foi, como que é esse desenrolar assim, pô, vou jogar no Santos. É um empresário que veio, é o pai que leva. Como que aconteceu na tua vida, na tua história essa situação? Foi Então, através da escolinha? antes de ir para Santos, não foi através da escolinha em si, foi através de. Antes de ir para Santos, eu fui no Fluminense. Fui aprovado no teste do Fluminense, que eu, através desse teste, antes do teste, eu fiz uma peneira que teve na minha cidade. Que quem organizou era inclusive um preparador físico lá da época que me treinava de vez em quando, que eu já conhecia. E ele organizou essa peneira, chamou um cara do Fluminense, um avaliador técnico, ele fez essa peneira lá. E esse foi o marco assim inicial, que quando eu vi que eu queria jogar bola mesmo, porque foi quando eu passei nessa fase da peneira, lá da minha cidade, depois, e fui fazer um teste em Duque de Caxias, em Xerém, na verdade, lá no CT do Fluminense. E acho que passamos eu e mais quatro, fomos todos juntos e tal. E no primeiro teste que eu fiz, fiquei uma semana, normalmente eram por semanas os testes, eles meio que eles falaram, a gente precisa ver mais. Só que estava em meio de época de escola e tal, tinha 11 anos. Estava no meio da época de escola e tudo, e não pude ficar lá para fazer uma semana a mais, só que pude voltar depois. E nessa segunda semana, já quando eu voltei, alguns meses depois, eu fui aprovado. Mas nesse meio tempo, antes de ir no Fluminense para a segunda vez, eu fui fazer um teste no Santos, que foi o seguinte: um ex-jogador que é da minha cidade, se chama China, ele tinha um contato com um cara que já tinha jogado no Santos, lá, Davi se chama, já tinha feito história no Santos, zagueiro e tal, foi para a seleção olímpica e tudo. E ele me possibilitou fazer um teste, esse cara, porque ele tinha contatos lá dentro do Santos e tal, ele me arrumou um teste direto, eu não passei por peneira. Mas isso normalmente acontece muito porque o Santos tinha esse protocolo assim, de se fosse lá apresentar os papéis e documentos, você já conseguia fazer um teste assim, junto já com o time ou com os meninos de teste mesmo, para que eles
fossem vendo para que eles te avaliassem. Me E aí, na permita te primeira fazer uma semana do pergunta. Santos, Me eu permita te também... fazer uma pergunta e te interromper um pouquinho. Fala. Esse teste, porque, por exemplo, eu gosto muito de futebol, mas eu não tenho essa vivência de como você teve. E quem vai nos Sim. assistir talvez não entenda isso, ou até tem muita gurizada querendo saber como vai ser. Esse teste você vai para o coletivo e é o teste? É basicamente isso? Você faz treinos que o treinador indique. Na verdade, não é necessariamente um coletivo. Normalmente, o coletivo ele sim é feito com mais frequência na semana de teste, porque, claro, é quando você vê as capacidades técnicas do garoto, né? Ainda mais quando é muito jovem. Você não vai ficar botando o moleque só para fazer finalização e tal, porque às vezes, pô, tinha muito moleque que finalizava muito bem, mas na prática do jogo não desenvolvia muito bem. E o teu Então, teste sim, foi era. como? O meu teste já foi junto do grupo, dos meninos que já tinham já vinham treinando com o time mesmo, já tinham disputado campeonato e tal. E não só eu, não fui assim um privilegiado, tinham muito Sim, mais meninos de teste também. sim, E sim. inclusive foi com a categoria 9-7, porque eu sou de 1998, estava treinando com um ano mais velho. Uhum. Então tinha uma responsabilidade maior, os meninos eram maiores, mais fortes, né? E foi um pouco mais difícil mesmo. Mas mesmo assim, na primeira semana, já depois, o treinador que era na época, ele me chamou e falou que tinha sim interesse, porque essa época eu era sub-12 e o campeonato era sempre número ímpar, né? Sub-13, sub-15, sub-17. E no ano seguinte seria o meu ano bom, que eles chamam, quando você é o ano que estoura a categoria, né? Ou Entendi. seja, teria 13 anos. 13 anos. E ele me disse que teria interesse em contar comigo para o ano que vem, no caso. E eu fiquei doido na época, porque era Santos, cara. Santos, na época, estava o Neymar em ascensão. Em 2010, estava o Neymar em ascensão. O Santos ganhou a Copa do Brasil. E aí eu fiquei doido, porque gostei dos meninos na época, gostei da estrutura e tal. E eu tive que tomar a decisão entre ir ou para o Fluminense ou para o Santos. Entendi. E ainda, entre esses testes, eu fiz uma peneira no Flamengo, passei. Tive uma peneira do Flamengo que teve lá em Vitória, na capital do meu estado, no Espírito Santo. Passei e não fui, cara. Não fui fazer o teste lá no Rio. E o Flamengo é meu time de coração, por incrível que pareça, eu não fui. Olha isso. E aí eu falei, não, eu prefiro o Santos. Fui. Eu que tomei a decisão, na verdade. Meu pai falou assim, ó, deixa na sua mão, você já viu os dois lugares e tal, e te dou a liberdade de escolher. O A Fluminense era título mais de, cômodo para mim. a título de curiosidade, é o pai que pegava você e ia para o carro para Xerém e para Santos, ou foi com galera, foi com... Como foi? Cara, meu pai, pra Xerém, a gente foi de carro, ele alugou um carro e a gente foi. Tipo, botou, vamos. A gente foi dirigindo, cara. E, pô, do Espírito Santo até Xerém era mais ou menos umas 12 horas. Sim, é chão pra caramba. Longe pra caramba. Até Santos ele foi também. Mesma coisa. Foi mais ou menos 15, 16 horas dirigindo. E doideira. Ele botava no carro. Meu pai gosta muito de futebol, né? Sim. E ele via que eu era interessado realmente, eu gostava de treinar, tava ali. A partir do momento que eu passei na primeira peneira, eu já comecei a fazer até treino como individuais, sabe? Tipo, ia na escolinha, ia treinar e tal, mas fazia com um preparador físico, se chama Marco Tito, à parte, na minha cidade. E ele via que eu estava realmente interessado, né? Então isso meio que causou uma curiosidade, foi bacana isso. Fernando, e quando você fez o teste no Santos, que o treinador disse na hora já para você, e na hora você já disse para o pai, beleza, passei, é assim? Foi assim? Não, antes nós voltamos para minha cidade e aí a gente falou, pô, vamos decidir, né? Vamos decidir e tal. E lá por lá mesmo mas demorou pouco tempo antes que eu tomasse minha decisão de ir para Santos, porque eu já estava já meio que com uma pré-decisão tomada. Que bacana. E o que te levou a decidir primordialmente entre o time do coração, deixar o time do coração que é o Flamengo, e o Santos? O Santos foi por causa da evidência do título da Copa do Brasil e do Neymar, ou foi A isso? evidência, a evidência do time na época, a questão da formação do Santos, né? A base. Que era muito famosa essa base por formar, e o Santos nunca Meninos teve da medo Vila, né? o Santos nunca teve medo de lançar jogador assim para o profissional. O Flamengo já era uma coisa diferente, o Fluminense era uma coisa diferente. Era inclusive lugares mais perto, né? De eu estar ali mais perto da minha casa Sim. e tal.
Justamente. Mas eu tomei a decisão mais por isso mesmo. E pela estrutura, cara. A estrutura, o Fluminense até tinha uma estrutura de CT melhor. Só que eu gostei mais do ambiente lá do Santos, da Vila Belmiro ali. Vila Belmiro é um estádio no meio da cidade e é um estádio relativamente pequeno em comparado aos outros. E as pessoas passam toda hora aqui. O lugar ali vive de futebol, né? É um alçapão mesmo, É né? um alçapão, é. Então o lugar vive de futebol, você vê a galera passando na rua e tal, uma hora se torna normal até. A gente comentava isso, se torna normal a gente estar ali na Vila Belmiro, porque comia, fazia tudo lá. E muita gente via Vila Belmiro como, os meninos da minha cidade, Vila Belmiro como um estádio de futebol, assim como a gente vê de fora, né? Sim. Mas ali a gente estava ali e eu gostei muito desse ambiente. Então foi isso que me levou a tomar a decisão, a questão da formação e Bacana. a estrutura, o ambiente, assim, o lugar respirar o futebol. Então, aos 12 anos você chegou no Santos. Aos 12 anos cheguei. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei cerca de 6 anos e alguns meses, né? Para 7 anos, por aí. Até 2017, o mês de 2017, eu fiquei lá no Santos. Disputou Copa São Paulo? Não, não disputei Copa São Paulo, porque nas duas Copas São Paulo que eu tive a possibilidade de disputar, eu estava lesionado, felizmente. Inclusive foi isso mais ou menos que me levou a sair do Santos, porque eu perdi muito tempo lesionado nos primeiros anos de sub-20, na verdade. Eu tive uma lesão no pubis, que na verdade era uma hérnia, mas perdi muito tempo tratando, perdi muito tempo. E aí já não. Chegou uma época que depois da Copa São Paulo de 2017, o Santos não foi bem e tal, trocou diretoria, trocou treinador e tal. E aí os jogadores que não tiveram participação na temporada passada, mesmo que tivessem contrato profissional, que eu já tinha contrato profissional, meio que foram postos para treinar separado. Uhum. E eu fui um desses, porque não tinha jogado no ano anterior, não tinha Uhum. participado por causa das lesões, e aí tive que arrumar um jeito de sair, né? Porque eu não queria ficar Você, treinando separado. Um menino de 18 anos nunca quer ficar treinando separado, não. deixa eu te perguntar, era a época do Narciso ou não era a época ainda que o Narciso coordenava a base? Porque eu acho que ele Não, passou não, isso foi depois. foi depois, né? E você decidiu por sair do Santos já profissional, então você já era profissional treinando Eu já separado. tinha contrato profissional, não tinha participado ainda do elenco profissional do Santos. Muita gente confunde isso, né? De, jogar no profissional e ter o contrato profissional. Não, muitos meninos, a partir de 16 anos, você pode assinar um contrato profissional sem ter estado no elenco profissional de fato. Uhum. Então, eu já era profissional, já tinha um contrato profissional de 3 anos, já tinha cumprido 1 ano de contrato, né, que foi em 2015 eu assinei o primeiro, passei 2015, 2016 e metade de 2017 já com um contrato profissional. Desde a base e agora, você tem empresário? Nessa época do Santos teve empresário? Na Como época do funciona? Santos tive, nos 2 últimos anos tive empresário. Depois criei um vínculo com um cara que me levou para a Áustria, mas nessa época eu só tive nos 2 últimos anos assim de Santos e depois acabei rompendo o contrato e tal por motivo de não coincidirem as ideias. As ideias não eram compatíveis. Afinidade. É, mais ou menos isso. Entendi. Eu pergunto isso porque nesse momento que você deve estar, que você estava contundido, a cabeça deve ir a milhão, o apoio do empresário também deve ser importante. É um papel no futebol que ele é importante, mas também tem muitos profissionais que infelizmente não assessoram os seus clientes, né? Justamente por isso foi a questão de ter rompido o contrato. Não tive um assessoramento bom nessa época e tal. Então a minha força maior vinha dos meus pais, dos meus amigos que estavam junto ali comigo e tal. E eu acho que o empresário na época podia ter feito algo mais, mas também não me arrependo de nada, não. Claro, não. Acontece por... Eu pergunto porque é curiosidade Não, de quem exatamente. não está no meio 100% aí da bola, né? Fernando, aí você foi jogar na Áustria, na segunda, na verdade seria a terceira divisão, a gente Terceira estava divisão da Áustria. terceira divisão. Como surgiu a Áustria? Foi através desse empresário? Conta aí um pouquinho, você estava lá em Santos, já tinha voltado para Linhares, como é que foi? Não, ainda estava em Santos, porque tinha que cumprir contrato, né? Tinha que continuar treinando e tal. E estava buscando maneiras de sair já. Ou seja, o Santos, quando o time profissional, quando te coloca em uma situação assim,
Eles te pagam, você continua fazendo o seu trabalho, mas eles te dão uma certa liberdade para negociar por fora, né? Com outros clubes, às vezes com um empresário que pode te ver alguma coisa e tal. E eu conheci um cara inclusive é de Vitória, se chama Thiago. Ele me intermediou um contato entre eu e um cara que um empresário que morava na Áustria, em Viena. Era brasileiro, morava na Áustria. E foi a partir daí que a gente começou as conversas e tal. Ele ofereceu uma proposta de um time lá. Tinha que, a princípio, para fazer um teste, mas já era no elenco profissional do time. E me interessou na época, porque financeiramente falando, era interessante, porque era euro e tal. E também a questão de estrutura, visibilidade do local e tal. E eu gostei. Então a gente começou as conversas e tal. E a gente foi fui lá A conhecer o gente está time. falando ano 2017, né? 2017, no meio de 2017, em É, maio. vou te perguntar curiosidades básicas. Um exemplo, ele te ligou, vocês fizeram contato, firmaram. Você bancou a passagem para ele? É o empresário? É o clube que banca? Como que é esse... O que acontece? Normalmente, quando acontece esse tipo de situação, o clube se compromete a pagar caso você fique. Caso eles tenham interesse. Então, se você quiser assumir o risco de pagar a passagem, eu paguei passagem só de ida, inclusive, a princípio. Na Fez um, verdade, paguei ida e volta, mas tive que fez um ficar mais tempo investimento, lá. né? Fiz investimento, eu achei que valia a pena. Lógico. E nem sobrava tanto dinheiro assim, mas fiz o investimento. Acabou valendo a pena, porque fiquei lá, o clube pagou a passagem para eu voltar para lá, para a Áustria. Que antes de eu ficar lá mesmo, eu voltei para o Brasil antes para pegar minhas coisas, fazer coisas de documentação. Então eles arcaram com os custos. No elenco, só austríaco e alemão? Tinha brasileiro também? Como foi? Não, eu era o único brasileiro no elenco. Era o jogador mais jovem, tinha 18 anos. Qual que era o nome do clube mesmo? Que até mudou de nome agora, O né? nome do clube era Karabakh, que na verdade era uma vertente do clube do Azerbaijão que joga Do Champions League. Azerbaijão. Eu ia perguntar se era a mesma Que coisa. joga Champions League. É uma vertente porque o presidente tinha comprado um clube na Áustria para entrar no mercado da Europa. Então era um clube que tinha um investimento legal, tinha uma estrutura boa. Me ofereceu a estrutura assim toda que eu precisava para ir para lá e tal, ficar lá, questão de estadia, de alimentação, tudo. Então era Karabakh, chamava o nome. E agora trocou, acho que outra pessoa comprou, se chama Mauerwerk, eu acho. Algo assim. E Único brasileiro do elenco? Então, só eu de brasileiro tinha. E alguns austríacos e vários austríacos também, mas que tinham nacionalidade turca. Ah, Essa foi uma curiosidade do time, porque como era um time do Azerbaijão, Turquia e Azerbaijão são meio que países assim aliados e tal, e que tem uma cultura muito parecida. E lá na Áustria tem muito. A questão da imigração é muito forte lá em relação aos países assim, turcos, do Azerbaijão e tal. E tinham muitos austríacos com descendência turca e até turcos mesmo no time. Então foi um mix assim de cultura muito grande para mim. pô, sensacional. Você foi com inglês bom, intermediário? Como O que... inglês era de intermediário para bom. Eu tinha estudado já no Brasil, na verdade, sempre estudei. Desde minha mãe sempre pegava no meu pé para estudar inglês, desde quando eu era moleque. Tipo, me colocava numa escolinha lá que era só de inglês e tal. E hoje, porra, às vezes eu não queria ir, achava super chato e tal, e minha mãe me levava. Falava, não, você vai precisar um dia, isso vai ser bom. Aqui, então, hoje você fala que fala inglês, a galera... Aqui na Espanha, normalmente, não tem muita cultura de a galera saber inglês e a galera abre o olho e isso te facilita Bastante. facilita muito a vivência. Como que foi tua temporada lá? A temporada foi de média para ruim, porque eu tinha muito pouca experiência em futebol europeu, precisei de muito tempo de adaptação, porque é o futebol europeu, mas não é igual, os países lá de cima não são iguais o futebol daqui, de Portugal, por exemplo. É um futebol feio de assistir, né? Mas para quem é
das posições mais de defesa e tal, é complicado, é complexo de jogar. Porque é bola pro alto toda hora. A questão de posicionamento, de linha de impedimento e tal, eu tive que me adaptar muito, porque eles adotaram um estilo de jogo super diferente do que eu estava acostumado lá no Santos. Então eles adotavam lá, o treinador era desses muito teóricos e tal, e o estilo de jogo era super diferente. E eu tive muita dificuldade para me adaptar, tinha 18 anos, e acabei não tendo muitos minutos lá. Não joguei muito. E foi uma temporada assim muito razoável porque eu não consegui desenvolver o futebol. Sabia que tinha qualidade, se notava para jogar. A questão de ir bem de cabeça, num contra um e tal, mas a questão tática e física era muito difícil. É muito mais um jogo também voltado para a parte corporal, de colocar em contato. Muito mais. Né? Muito mais. Zagueiros altos também. Muito altos e atacantes super altos. Atacantes altos também, né? Muito, muito alto. E acaba sendo um futebol mais lento do que aqui na Espanha, por conta disso? Parece que mas não é, porque é muito mais muito dinâmico para um defensor, porque a bola não para, não tem uma pausa para rodar a bola e tal. Aqui na Espanha ainda existe isso. Existe bastante, tem muitos clubes que adotam a questão de tocar a bola, de jogar por baixo e tal. E isso às vezes acaba dando uma pausa no jogo. Mas lá não, lá é vertical o tempo inteiro, é o jogo sempre para frente. Então às vezes os caras forçavam jogadas que não dava para forçar só para tirar a bola da questão de defesa e não ficar rodando muito a bola. E jogar praticamente 100% no erro de zaga. Exatamente, é um jogo muito intenso, assim, a bola vai e volta toda hora, cai no meio, não dá tempo de tocar. É um futebol muito dinâmico, na verdade, não é lento. Quando terminou a temporada, você pediu para sair? Você foi dispensado? O contrato era de 1 ano? Como que ficou essa? O contrato era de 1 ano. Aí quando terminou a temporada, a gente decidiu não continuar com o contrato porque eu não via ponto positivo para continuar. E eles também, como não tinham tido minutos, e eles estavam com esse problema. Inclusive, nessa temporada, o time mudou de nome. Eles estavam com problemas econômicos no clube e tal. E acabaram não renovando a maioria dos contratos. Mas você recebeu tudo certinho? Recebi, não, tudo certo. Isso foi tudo certo. E é também, claro, isso é mais no leste europeu, tem muito problema de clube não pagar às vezes e tal. Normalmente sim, mas como tinha contrato profissional, isso daí na Áustria as coisas são muito certas. Áustria, Alemanha e tal. E a vida na cidade era boa? Rapaz, muito boa. Em Viena foi a cidade assim que eu morei que que a qualidade de vida é absurda. Para qualquer um, cara. A questão de transporte público, saúde pública, educação, segurança, todos os pontos essenciais para você viver bem, assim. Questão de pagamento, trabalho e tal, tinha para quem quisesse. A Áustria é um país assim como a Alemanha, super desenvolvido e que você consegue viver claramente muito bem lá. Foi o país que eu vivi que eu mais me senti à vontade. Nesse ponto deve ter dado um pouquinho de dor no coração de ir embora, porque, pô, mas profissional... Deu, mas quando eu fui embora, tava no frio ainda, cara. Então eu falei, rapaz, ainda bem que eu tô indo embora desse lugar, tava muito frio. Muito, muito frio mesmo. Acho que quando eu fui embora, o dia fez menos 14, eu acho. Minha Então eu nossa. falei, que isso, cara. Treinava de que jeito quando era assim, cara, nessa época? Tinha um campo indoor que a gente fazia normalmente os aquecimentos quando tava muito frio assim. A gente aquecia, mas o treino mesmo principal era sempre fora. Aí, irmão, eu treinava com a calça térmica, a calça normal, aí a camisa térmica, camisa normal, como chama? Uma blusa de frio, né? E para caso chova, como se chama? Aqui na Espanha se Corta-vento, chama uma capa. churrasqueiro, um corta-vento por cima, e com 4 camisas para aguentar o frio. Luva, touca, a braga aqui que coloca aqui no pescoço. Sim. E não tinha jeito. Caramba. 5 quilos mais pesado ia treinar. Caramba, cara. Doideira. Que realidade diferente, né? Pô, sair de Santos, que é um forno, pra... Não, Brasil, cara, tá doido. Brasil, todo lugar. No Espírito Santo ainda mais quente que Santos. E chegar assim foi
uma troca de temperatura muito, muito grande, cara. Treinar na 2018. neve, cara, treinar na neve é horrível. É horrível. Como, cara, a bola, pô, tipo, como é o movimento dela? É mais. Como É é? muito mais rápido quando quica, porque quando quica é como tá chovendo, mas é ainda mais rápido, porque como tá a questão do gelo ali, a bola praticamente não é que ela desliza, é que ela pega uma velocidade muito maior do que tava. Então vocês têm que se adaptar a isso, ainda mais quem é zagueiro, né, quem é defesa. E, e depois a neve pega embaixo da chuteira e fica tudo grudado. Você tem que ficar batendo a chuteira uma na outra, assim, um pé no outro, para sair, porque a neve faz como um barro com a grama, às vezes era grama sintética que a gente treinava e tal. E a chuteira ficava. Ela prendia no meio das travas da chuteira, assim, a neve. E você tá como se você estivesse andando de descalço, de chinelo. Para zagueiro, Escorregava. para zagueiro e goleiro, então, Horrível, realmente. horrível, é horrível. Tenso. Horrível. Então, a gente fala de jogar na neve, gostaria de jogar na neve, não sei o que, eu também tinha esse pensamento, nem digo pra ninguém. Bom, já matou a curiosidade agora. Já, já. Aí, em 2018, encerrou o contrato, vocês de comum acordo encerraram e você veio para a Espanha jogar a Liga Preferente, né? Você me contava, por um time vizinho aí da cidade de Arzua. Você veio direto da Áustria para a Espanha ou você foi em São Paulo, voltou? Não, fui ao Essa, Brasil. essa intermediação para você aparecer aqui surgiu aonde? Quando você estava na Áustria ou lá do Brasil? Não, foi quando eu fui pro Brasil. Eu fui pro Brasil antes, quando acabou o contrato da Áustria, eu fui pro Brasil, fiquei um tempo com a minha família e tal. Até para ver mesmo a questão de clube e tal, porque não tinha muito norte do que ia fazer, não sabia muito a questão de propostas e tal. Como Lá não tinha tinha estudado. aparecido alguma coisa, lá no Brasil? Lá no Brasil apareceu. Inclusive fui no Serra Macaense, o time que ia jogar a Série B do Carioca. E ia jogar e tal, mas acabou que o transfer era muito caro e estava muito tarde para pegar. O transfer que era a questão da ficha, que te permite, você tem que trocar, né, da Áustria para o Brasil. Normalmente a federação, o clube tem que pagar uma quantia para a federação do Brasil para fazer essa troca. Não é tão simples. E aí eu não consegui ficar nesse time. E depois fiquei sem clube. Fiquei sem clube acho que um mês. Que seria um mês de férias, assim, de um pouco mais de um mês. E mais, acho que dois e pouco. E eu consegui vir para a Espanha através do Murilo, que é um amigo meu que joga no Ourense. Que a gente é amigo de infância e tal. O E filho do ele seu conseguiu... Afonso, da escolinha. Crescemos juntos e tal. E ele conseguiu ele meio que fez um intermédio entre eu e o clube para que eu fosse fazer a pré-temporada. Ele já estava no Ourense na época, para que eu fosse fazer a pré-temporada lá, porque ele viu que eu estava parado e tal. E tá parado tava me matando, cara, por dentro, porque eu realmente não tinha, tava com muito medo do que ia acontecer, dos próximos passos. Às vezes até meu propósito assim ficava um pouco abalado do futebol, porque ficar parado é foda. E muitas vezes as pessoas não têm muita ideia disso, né? Porque vem sempre a coisa de televisão e tal, então um jogador sempre está sendo transferido para o outro lado, sempre está sendo comprado e tal. E o futebol, por trás disso, é outra coisa. Tem muito jogador Talvez que na fica ideia da maioria desempregado. das pessoas, quando você está parado, você tá com a tua jogou na Europa, está com a sua BMW, você está passando férias e Exatamente. andando de jet ski em Santos. Essa é a E ideia da você vai galera, para né? outro time quando quiser, né? E não é bem assim, Não Aper. é assim, o mercado é muito concorrido, tem muita competência, muita concorrência também, e é complicado. Então eu me senti assim, estava me sentindo mal na época. Então eu resolvi tomar o risco, vim fazer a pré-temporada aqui sem compromisso do clube me contratar. Só que quando eu cheguei aqui, no Ourense, o time já estava mais ou menos com um elenco fechado, né? E não tinha muito espaço para alguém que era novo e tal, estava chegando, e eles não conheciam muito. Só que o presidente entrou em contato com. Ele queria me manter por perto para me monitorar e tal. Ele entrou em contato com o treinador da época que era da Sarriana, que foi o time que eu fui. Então fui lá, eles gostaram de mim, fizeram uma proposta para eu ficar, me agradou e eu acabei ficando na Sarriana. Uma É o ano temporada passado, temporada a 19. 2018-19.
E aí você foi contratado pelo... Fala pra galera o que que significa CSD, que é sensacional. CSD é Cassino Sociedade Deportiva, né? É de um Ca- cassino? Cara, o Arzua sim é um cassino. O Sarriana é só SD Sarriana, Sim, né? Meu clube passado era só SD. sim, mas esse é E CSD Arzul, é um é isso mesmo. cassino. CSD Azul. Era um cassino, na verdade, não existe mais esse cassino. Mas o nome continuou, porque Continua. é parte histórica, né, do time. Não existe mais esse cassino e continuaram. Acho que não vão mudar o nome também. Não, com certeza não. Quando eu descobri as iniciais, eu achei fantástico também, né? Às vezes continuou existindo, né, o cassino de forma clandestina aí e ninguém sabe. Acho que não, porque aqui é permitido, né? Então, Aqui é verdade. você chegou já no início da temporada do 19-20 pro Arzua? Cheguei antes do início, na verdade. Fiz 2 semanas de pré-temporada. Como já tinha feito a pré-temporada no Orense também, então fisicamente não senti muito. No Arzua você tá falando? É, no Arzua, no Arzua. Ah, tá. No Arzua eu cheguei. Porque o meu treinador do ano passado foi o que assinou aqui no Arzua. Ah, tá. Então ele entrou em contato comigo, falou que tinha interesse de eu fazer parte desse projeto e tal, porque era um projeto assim que eles estavam vendo com muita ilusão, porque era o primeiro ano do time na terceira divisão. E para mim era interessante também porque a terceira divisão tem muito mais visibilidade do que a preferente, que eu estava jogando ano passado. Seria um passo, né, para cima em relação ao meu objetivo. E aí ele me disse, eu me interessei e cheguei aqui no começo da pré-temporada mesmo, fiz a pré-temporada inteira. Fernando, para a gente contextualizar, a Liga Preferente no Brasil seria como uma liga amadora que dá acesso a profissional, mais ou A menos Liga isso. Preferente no Brasil eu costumo meio que comparar com os estaduais de menor expressão, né? De menor dimensão. É, É um bom que dá, comparativo. que dá, que dá o acesso à Série D, por exemplo. Por Você exemplo, chegou, já tinha os dois brasileiros, o Caio e o William? não, eu fui o primeiro. Você foi o primeiro. Fui o primeiro brasileiro a chegar aqui. Passaram os meninos de teste que eram brasileiros, na verdade, que era brasileiro, mas não acabou não ficando. E eu era o único. Depois chegou o William, depois chegou o Caio. O Caio foi o último. O William, a gente bateu um papo com ele, ele ficou meia temporada e transferiu para o Real Burgos, e o Caio está aí contigo. O Caio também veio da Preferente, acho que veio aqui do Barbadas, que é um clube aqui vizinho do Ourense, Foi né? o último clube dele. O último clube dele. Vocês são parceiro de zaga titular ou não? Como é que foi aí? Conta um pouquinho da temporada pra gente. Bom, o Caio chegou depois já, acho que na 10ª rodada, um pouco para frente ainda da 10ª. E eu tava jogando de zagueiro direto, né? Aí quando ele chegou, a gente jogou junto, primeiro jogo. E em alguns jogos coincidiu sim, de ser parceiro de zaga, mas o Caio também joga no meio-campo, né? E o treinador também tinha começado a me utilizar no meio-campo. Então, a partir desse momento, a gente não coincidiu muito jogando de zagueiro. Entre suspensões, lesões e tal, a gente jogou aí 4, 5 jogos juntos, sim. Mas às vezes, entre ele jogar de meio, eu jogar no meio-campo, a gente não coincidiu muito não de jogar de parceiro de zaga. Mas a temporada está sendo incrível. A galera aqui do Pueblo, né, que chama, que é uma cidade muito pequena, tem 6.000 habitantes. O clube nunca tinha participado da terceira divisão, sempre tinha jogado preferente ou categorias abaixo. E a gente acabou agora, antes de parar, a gente acabou em sexto. O time tem 41 pontos em 27 jogos, são 13 vitórias, né? E a gente chegou no final de dezembro, você contundido, é isso? Foi. Ficou de molho aí uns dias, e aí, conta essa saga aí, você não sabia, era resfriado, e aí foi descoberto. É que eu já sei, mas eu queria que você contasse. Claro, foi meio estranho. Eu me lesionei, né? E tinha acabado de voltar, já estava voltando, pegando a sequência de jogos. E aí, de repente, no final de semana, eu acordei mal. Dia do jogo, eu acordei muito mal, assim, com resfriado e tal. E não sabia o que era, não consegui jogar. Tava muito, muito mal, assim, de cama e tal.
No outro dia passou. Na segunda-feira passou. Isso era um domingo, na segunda-feira, na terça e tal, passei bem. Só que chegou na quinta-feira, na quarta-feira eu comecei a sentir umas dores assim na garganta, assim, na garganta não, no pescoço, embaixo da orelha e assim, pontos duros e tal. Eu falei, tá estranho demais isso, cara. Achei que era inflamação da amígdala que eu sempre tinha quando eu era criança e tal. E aí esperei. Quando amanheci na quinta-feira, cara, tudo inchado assim, ó. Tudo inchado. Eu falei, isso aqui vai ser cachumba, certeza. Porque tava muito inchado, tava doendo muito, muito dolorido. E tava umas bolinhas assim, duras e tal. E aí fui no médico no outro dia, ele realmente constatou que era cachumba. Aí tive que ficar 10 dias de molho, 10, porque perdi 3 jogos, na verdade, né? 3 jogos, porque não podia voltar. Tinha um risco, né? Que tem o risco da cachumba descer pros testículos, e aí o maluco fica estéreo, né? É complicado, dentre outras complicações ainda que podia ter. Eu falei, não, tem que ficar quietinho e tal. E fiquei três semanas fora aí, passando 3 semanas muito fora. mal. Para a galera saber, a terceira divisão, né, a quarta divisão, que se disputa somente nos finais de semana, ela não é uma liga profissional, é uma liga Sempre semi-profissional. profissional. Muitos. Tem colegas teus que trabalham, que jogam com você, que trabalham? Tem bastante. Que conciliam, né? Eu trabalho com futebol. Eu acho que grande parte dos jogadores da terceira divisão fazem isso. No seu elenco são quantos? Você lembra de cabeça? Sim, Não, de cabeça eu não lembro, mas por porcentagem assim posso dizer que 50% é trabalho. 50% trabalha e por isso trabalha e treina. Treina quantas vezes na semana, Fernando? Treinamos 4 vezes na semana e jogamos o jogo. Bom, Sábados. temos um dia de folga nos dias de semana, né? E o sábado, que é o dia que antecede o jogo. E Futebol da Espanha, te agrada? me agrada muito. Tem um jeito meio parecido ao brasileiro de jogar, não é tão europeu, não é tão físico assim e tal. É muito tático, né? Porque o europeu normalmente costuma ser mais tático que o brasileiro, que o da América Latina. Mas me agrada sim. Tem muitos jogadores bem técnicos aqui e tal. E é um Fernando, futebol que gosta. aí você estava lesionado, quer dizer, descobriu cachumba. Eu coloco aqui no perfil quem joga e quem não joga. E no final de semana que você ia voltar a jogar, eu coloquei que você estava lesionado. Foi. E você escreveu assim para mim, cara, eu vou jogar, não me zica. Beleza. Aí eu falei, pô, desculpa, irmão. O que aconteceu naquele jogo, cara, que eu até postei esses dias? Conta aí, foi sensacional. Cara, esse jogo foi o jogo mais doido da minha vida, né? Eu, como tava voltando de lesão, comecei no banco o jogo. E aí até falei com você, né? Você achou que eu não ia jogar porque eu não tinha te avisado que ia voltar já, que tava em condições. E acabou que comecei no banco o jogo contra o Pontelhas, foi fora de casa. Falei, caramba, o jogo assim, queria jogar, né? Porque tava um tempo fora e seria o jogo que eu voltaria para pegar uma condição física e tal. E aí, aos 80, a gente tava empatando o jogo, 1-1. E aí, aos 80 minutos, mais ou menos, o time tava tomando uma certa pressão e eu entrei. 80 minutos não, 75 por aí. Eu entrei, né? O treinador me botou de zagueiro e tal, tranquilo. 1-1, jogo 1-1. A bola vem pro goleiro, ele disputa com o cara, o nosso goleiro, né? Ele disputa com o cara e derruba o cara na área. Até aí nada, ele tava com a bola na mão. Só que ele foi e chegou perto do cara e meio que agrediu o cara, porque o cara tinha batido nele. Agrediu o cara, juíza chegou, deu pênalti e expulsou o goleiro. Aí a gente com um a menos, e o treinador disse para que eu colocasse as luvas para defender o pênalti e ficar de goleiro. Porque, claro, um jogador da linha no gol, muito provavelmente a gente tomaria o gol, né? Então, para correr atrás, ele não podia deixar um atacante, ou um lateral, ou um meia no gol, porque senão ele ia perder essa posição, né? Sim. Então colocou um zagueiro, gritou meu nome, eu falei, rapaz,
Nunca tinha ideia, nunca tinham colocado uma luva na minha vida, se não fosse de brincadeira. Nunca tinha colocado nem nos treinos, nem nada. E beleza, fui pro gol, cara. Botei a camisa de goleiro, me senti super estranho. Me posicionei assim na linha, não sabia nem onde tava. Ficava olhando pros dois lados para ver se estava no meio do gol mesmo. E aí a juíza foi apitar. Ela falou, uai, você tem que ficar em cima da linha. Eu achei que tava em cima da linha, né? Ela falou, o goleiro tem que ficar em cima da linha para defender. Rapaz, eu olhei para baixo assim, eu tava uns 3 passos na frente já, de tão nervoso que eu tava, viu? Eu ia indo pra frente, tava uns 3 passos na frente da linha, eu falei, puta, voltei. E a baliza tinha o quê? Uns 200 Mano, metros? parecia que tinha 50 metros pra cada lado, pô. Tá maluco? Muito grande, pô, muito grande. Eu falei, rapaz, vou esperar o cara chutar, né? Talvez ele vai bater no meio e tal. Aí esperei o cara chutar, ele chutou no canto, tentei pular ainda, mas não consegui pegar, não. O mais engraçado foi que depois eu acabei fazendo uma defesa importante, assim, com o pé, que inclusive Tirou foi que você postou, foi um tiro a queima-roupa. E fiz a defesa e no minuto 91 já nos acréscimos, 94 eu acho, a gente conseguiu empatar o jogo, cara. Quem quiser, Quem quiser depois ver, tá acessa lá no aqui o perfil. perfil. A gente tem esse videozinho do Fernando defendendo, tem a foto dele com a camisa de A goleiro. camisa de goleiro. Saiu nos jornais todos da região, foi muito legal. E Exatamente. foi um dia muito louco. O cara volta da cachumba e, e passa Mas pelo. tem que jogar de goleiro, cara. Mano, que doideira. A bola chegaram 2 vezes. Um o cara chutou para fora, a outra eu fiz a defesa. E teve uma outra bola que o Caio recuou para mim, que estava de zagueiro, recuou para mim fraco, cara. E o atacante veio dividir comigo. Aí eu não sabia se eu botava a mão, se eu queria pegar, se eu fosse tentar abaixar para botar a mão, ele ia pegar a bola. Aí acabei dando a cavadinha por cima do pé do cara. Olha aí. Por cima do pé do cara, botei a cavadinha, o Caio já tava assim com a mão na cabeça, falou, caralho, Fernando. Ele falou, tipo assim, matei ele, né? Ele deu uma cavadinha por cima do pé do cara e deu um chutão pra frente, cara. Aí a torcida já cantava, já cantando gol, a torcida dos caras. Aí fez, Caião também bola nas costas, pô, hein, porra, cara. Vou Falei, perguntar quando eu rapaz, entrevistar ele se ele fez de propósito, só para ver você na fogueira. eu acho que ele fez. Nesse jogo, será que o Charles brasileiro estava na plateia? Você... Jogou muito esse jogo, cara. Deu um É. trabalho. Não, ele é rápido, né? Muito rápido, muito forte, cara. E você está no time que tem o matador da competição, né? Tem. Iker. A gente tem gente que fala que é sorte, mas não tem como não. O cara ano passado fez 35 gols na Preferente, em 35 jogos. E esse ano tem 20... Acho que ele tem 21 gols em 22 jogos, eu acho. A terceira divisão são 18 grupos, são 360 times e ele é o goleador máximo dos 300. Ele é o goleador máximo de todas as terceiras divisões, né? Para frente, seguir na Espanha, ir para o Brasil. Já tem alguma proposta? Como que tá? Porque a gente está fazendo essa entrevista aqui no meio da quarentena. A temporada aqui ainda é um ponto de interrogação, se continua, se não continua, né, Fernando? A gente não sabe. Como que você está aí de expectativa? O que você pode falar aí do que você já tem? Então, Ricardo, agora esse momento é muito complicado para o futebol, né? Futebol em geral. Eles não tomaram decisões ainda, inclusive acho que para essa semana e para a próxima vão tomar. O meu pensamento, eu ainda não tenho proposta de outro time. Na verdade, os times agora mesmo não estão nem preocupados em fazer proposta para outros e essa coisa de transação. Pouca gente está conversando sobre isso. É mais uma questão de saúde mesmo, de ver como que vai continuar, se vão terminar a temporada ou não, se vão acabar agora ou vão apenas suspender. Então tá essa incógnita muito grande. Eu vou tomar uma decisão a partir da decisão da federação e dos clubes, né? Porque depende muito. É muito difícil que o campeonato volte agora pela situação que está na Espanha, você sabe, está vivendo e é quase impossível, na verdade. Na verdade, é impossível, porque a gente está num período de mortes ainda, está muito grande o número de mortes, o número de contágios está muito grande. Então, eu tenho que... as minhas férias, a temporada aqui, para quem não sabe, acaba em maio, né? Acabaria em maio, no meio de maio.
E esse era meu plano de ir para o Brasil, porque seriam minhas férias, né? É o momento que eu tenho para estar com a minha família. Agora, especialmente porque minha irmã está grávida e o filho dela vai nascer em junho, meu sobrinho. E eu já estava com esse pensamento de ir. E muito provavelmente eu vá para o Brasil, mas eu tenho um propósito de seguir no futebol e de voltar a ser profissional no futebol. Sendo na Espanha ou em qualquer outro lugar, no Brasil, em qualquer outro lugar da Europa. E esse é meu propósito maior. Logicamente que eu tenho várias metas a ser cumpridas assim para que eu possa chegar nesse objetivo, mas a minha âncora assim, o meu propósito maior no que eu me apego é realmente voltar e não tenho muita preferência não sobre lugar, sobre onde vai ser. Seguir jogando. Seguir jogando e evoluir dentro do futebol, né? A gente faz nossos vídeos, entra em contato com pessoas certas e tal para que possa evoluir nesse aspecto, Claro. porque claramente jogar futebol semi-profissional não é meu objetivo e creio que não é o objetivo de ninguém que quer ganhar alguma coisa no futebol. Que na verdade a gente fala disso, fala de amor, fala que faz o que ama. É realmente o que eu faço que eu amo, que me satisfaz, que eu faria para a vida inteira, mas tem que pensar no dinheiro também. Claro. Tem que É pensar isso no que dinheiro também. move, é isso que move, É que isso que move sustenta. o mundo, é o que move nossa vida através do dinheiro. Logicamente, o dinheiro não traz felicidade, mas ele acelera, ele te traz experiências que te geram felicidade, né? Então, seria hipócrita de dizer que não ligo para isso. E tenho bem claro na minha cabeça que o lugar que me oferecer uma condição boa, eu voltar a ser profissional e tal, é o lugar que eu vou estar indo e vou estar fazendo as coisas para chegar nesse determinado lugar, mas não tenho preferência de onde seja. E sobre ir para o Brasil ou não, estou esperando a decisão aqui de como vai ser a liga e essas coisas assim para Lá tomar uma também, né? decisão. Tá tudo parado. É. Me diz um zagueiro referência que você admira muito, que pode já ter parado, e um que continua em atividade, que você fala, cara, esse é o cara. Um que está parado, que se aposentou, é o Maldini, zagueiro, jogador de lateral, que acho que é referência até para os melhores zagueiros de hoje em dia, ele é referência. Professor, né? Claro, muito, muito bom tecnicamente, se posicionava muito bem, um contra um e não era tão alto. É uma característica que eu me identifico, porque não sou tão alto para ser zagueiro, tenho 1,85 m. E hoje em dia atuando é o Thiago Silva, que sempre foi uma referência para mim. Tecnicamente é muito bom e marcando também, no 1 contra 1, é muito bom defendendo. E o Van Dijk, claro, porque você vê que e hoje em dia atuando, eu acho que ele é o que joga a maior nível, assim, é ele. Então são esses três, são meu pilar, Maldini, Thiago Silva e Van Dijk são Mesmo meus quando o ídolos. técnico pede para você ir de meia, a posição que você se sente à vontade, lógico que você joga em qualquer uma, mas você gosta da zaga, de Eu ofício. gosto da zaga, a que eu mais me sinto à vontade é de zagueiro. Eu gosto de jogar no meio também, porque no meio você tem às vezes para defender você tem uma responsabilidade muito menor. Olha aí. Porque para dar o bote, essas coisas assim, você pode ir com mais vontade, aqui eles chamam, seria desespero, mas não é desespero. Na verdade é, Tem você mais pode ir mais liberdade. forte na jogada, você pode ir de primeira, porque se você tomar um drible ainda tem uma linha atrás de você que para te respaldar, e de zagueiro não, o zagueiro você sempre tem que temporizar, ver o melhor momento e tal. Então de meio eu gosto dessa parte defensiva assim. Com a bola é muito mais difícil, né? Jogar de meio campo do que Então, jogar de zagueiro. uma pergunta agora. Aqui na Espanha joga muito 4-3-3. No Arzua também joga assim? Bastante. Nós E, o, jogamos bastante assim. e na Áustria era o quê? 5-3-2, 5 Na atrás? Áustria jogava muito 4-4-2 e 5-4-1. 5-4-1. Porque Entendi. jogava muito com dois pontas também, mas às vezes jogava 4-4-2 com dois atacantes altos e fortes assim na frente. Era o que a gente normalmente encontrava assim, eram 4-4-2 e 5-4-1, sempre. Maravilha. Fernando, muito, muito obrigado aí pelo bate-papo, que a gente já tinha Imagina, combinado cara. algumas vezes. Deu Valeu certo. por participar. Eu desejo para você de coração tudo de bom na tua carreira, que portas se abram, pessoas boas como você merecem o melhor. E, cara, que não tenha mais dias loucos como aquele, né? Que você possa ter
uma temporada com uma sequência, Tomara né? que não, cara. 30 e poucos jogos seguidos, então, sem cachumba, sem outro tipo de lesão, principalmente, que é o grande fantasma aí do profissional, é isso hoje, né? É o que eu venho almejando. Desejo tudo de bom para você. Obrigado, Ricardo. Você também. Inclusive, parabéns pelo trabalho, porque a gente sabe que não é fácil começar uma coisa assim do nada, igual você fez, simplesmente pelo amor, pela paixão que tá do trabalho e tal, e pelo futebol. A gente sabe que quem vê no meio social e tal, e tá no futebol, nesse nível de futebol que você tá buscando mostrar para as pessoas, sabe que a propagação, hoje com a internet está muito mais fácil, mas ainda assim não é o que chama a atenção das pessoas assim que normalmente vê futebol de televisão e tal. E achei muito interessante o projeto e parabéns por isso, obrigado por estar dando atenção aí e um grande abraço. Também desejo tudo de melhor para você e para sua família aí. Obrigado. É a corrente do bem e é o futebol de verdade, né? A gente quer mostrar Exatamente. desde a raiz, desde onde vem o esforço de tanta gente como você Claro. para que está lutando pelo próprio sonho de ser profissional e também de o sustento da vida, né? Pô, é o teu meio de ganhar dinheiro, mas também que encanta tantas pessoas e você também. Fernando, muito obrigado. Fica com Deus. Um grande Valeu, um abraço. abraço, cara. Tamo Valeu. junto. Até mais.